Oi, Gustavo, Camila, Érica, Giza. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como assim? A gente vai fazer uma live de máscara? Como assim? E Thaís, boa noite. É isso mesmo. Gi, minha querida, me ajuda bastante com o meu sorriso com o olhar. Boa noite a todos. E Giza, estamos cheios de Gi aqui hoje, né? Thaís lindona, muito obrigada por vocês estarem aqui, super pontuais, como o menino que não perde o trem, né, Paulo? Boa noite, por quê? Né? Gente, olha que interessante. A gente está conversando, eu imagino que vocês estão percebendo que eu estou sorrindo. Eu estou de máscara, não dá para ver o meu sorriso, mas eu acho que dá para vocês imaginarem que eu estou muito feliz de estar aqui, não dá? A gente começa já a refletir sobre uma realidade que a gente vive. Infelizmente, a gente está no meio de uma pandemia de um vírus que nos pegou de surpresa. Nós temos em números aí de casos no mundo 164 milhões de casos e temos, infelizmente, 3,39 milhões de mortes. Então, nós temos uma situação muito complexa, que não é a mesma realidade em outros países. A gente sabe que na semana passada alguns países já liberaram o uso da máscara, mas não é ainda a realidade que nós vivemos aqui no Brasil. E aí, como é que a gente faz com essa questão de fazer rapport com máscara, né? Para a gente já começar uma reflexão, eu vou trazer para vocês algumas informações de uma fonte muito, muito top, que é a revista de Harvard, que é a Harvard Business Review. Esse artigo é um artigo de 29 de setembro de 2020, escrito por Justin York, e ele fala com este termo: como fazer um rapport usando máscara. Eu vou passar para vocês já de imediato algumas dicas e depois a gente tira a máscara e continua a nossa conversa, para a gente falar mais ainda sobre rapport. Lembrando que a expressão não verbal é extremamente importante. Então, por exemplo, se eu disser para vocês assim: nossa, eu estou muito triste de não conseguir falar sem máscara. Não fica estranho, gente? Ou eu estou profundamente alegre de falar com vocês de máscara. O corpo pode falar muito diferente do que suas palavras estão dizendo. Passe a prestar bastante atenção na sua expressão não verbal, que são os gestos, que são as microexpressões. O que o pesquisador traz para a gente, que o nosso grande desafio é que a gente não tem mais, numa época de pandemia, como nos conectar ou fazermos o rapport pelas microexpressões. Então, aqui vocês ainda não estão vendo se eu estou sorrindo, concordam? Mas dá para ver que, por algum motivo, eu devo estar feliz de estar aqui. Em tempos de pandemia, vai ficar ainda mais desafiador e ela pega, a máscara tampa essas microexpressões que fazem com que a gente se conecte. Gente, o pesquisador traz uma informação muito legal, que é a seguinte: se você falar algo que não for coerente com a sua expressão, tanto do corpo, as microexpressões ou os gestos, o seu interlocutor vai acreditar mais na sua expressão não verbal do que nas suas palavras. Então, preste bastante atenção nisso, na coerência da sua postura corporal e no recado que você quer passar para o outro. E vou falar muito disso essa noite, que rapport tem tudo a ver com isso. Ele traz uma informação que um estudo feito em 2013 mostrou que os pacientes tinham uma percepção não muito boa de médicos que usavam máscaras. Aquela sensação de quando você vai conversar com o médico, um profissional de saúde que está com máscara, já era uma sensação que não era muito boa, você não sabe se ele está feliz ou triste. Agora a gente passou a ter que conviver com isso diuturnamente. A gente vê as pessoas no supermercado, numa farmácia, a gente não sabe exatamente o que elas estão sentindo, mas a gente consegue, então, com essas dicas que o Dustin traz para a gente nos expressarmos melhor. Eu espero que essa dica seja apenas provisória. Eu espero que a gente vença essa pandemia, que a gente tenha uma condição melhor de vida e que em breve a gente não precise usar máscaras.
Como ainda vamos precisar por um tempo, vai ficar essa dica aqui, tá? Do artigo. Outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente estiver falando com pessoas que têm qualquer tipo de deficiência auditiva, seja ela uma deficiência alta, uma deficiência média ou até baixa. A gente precisa gesticular mais, a gente precisa expressar mais nas outras partes que estão visíveis para que a pessoa consiga pelo menos entender qual é o seu estado de espírito. Uma outra coisa é pratique a voz de máscara. Percebe a diferença da minha voz sem a máscara? Todos nós já vimos, a gente sabe quando alguém liga para a gente de máscara ou quando alguém está falando sem a máscara. Como eu tenho, então, um desafio, uma barreira física para falar, o que o pesquisador indica é que a gente fale um pouco mais alto, não a ponto de gritar, mas que a gente levante o tom de voz. Lembrando, gente, que fica uma dica para quem gosta de falar, para quem quer se posicionar sem gastar tanta energia, depois procura por respiração diafragmática. Você consegue projetar o tom de voz sem ficar ofegante, tá? Fica essa dica também. Uma questão importante é quando você mostra a pausa. Quando a gente está sem máscara e a gente para de falar, a boca para, a pessoa sabe que você vai pausar e às vezes é um convite para que ela fale. Como eu estou de máscara, existem maneiras em que eu mostro uma pausa. Desta forma, eu deixo o meu interlocutor à vontade para falar caso ele queira. Faz sentido para vocês? Então a gente passa a usar a pausa de maneira consciente. Um outro ponto é usar tons diferentes de voz para falar que, oi, tudo bem? Como vai? Agora a gente vai tratar desse assunto. Mas finalizando, a gente segue então até a próxima. A gente pode mudar o tom de voz para que a conversa não fique monótona, uma vez que a pessoa não está vendo a sua boca. A emoção vem da expressão corporal, seja ela gratidão, seja ela alegria. Muito comum as pessoas fazerem assim, que é um sinal de oi, tudo bem? Ou um símbolo de beijo. O que o pesquisador traz que é muito legal, a gente já falou bastante disso, que é a escuta ativa, mostra interesse, mostra entendimento. Como é que eu mostro entendimento de máscara? Se eu não estou conseguindo nem fazer a expressão facial e o rosto, né, de entendimento. Ele sugere o uhum, uhum. Então, a própria cabeça e o murmúrio, né, do uhum, já mostra que você está entendendo o seu interlocutor. Uma outra coisa que, se o seu interlocutor pausar, você pode dizer para ele, sim, continue, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, estou com você, percebe? Que o meu olhar está sorrindo. E aí uma outra questão é, espelhe o seu interlocutor. É a primeira vez que eu vou falar dessa estratégia, ainda vou falar dela novamente hoje. Rapport envolve espelhamento. Copiar a postura corporal ou o modo de se gesticular do outro. Precisamos tomar muito cuidado para que isso seja feito de maneira natural, para que não pareça um simples jogo de imitação. Mas a gente vai entrar na postura corporal do outro, que é o que eu vou explicar já já, com mais detalhes sobre como é poderoso o rapport. Mantenha os troncos e os dedos dos pés alinhados. Essa parte eu achei muito legal, resolvi trazer para vocês. Se a gente estiver presencialmente com alguém, se a pessoa estiver com o tronco virado para você, mas o dedo do pé estiver virado para a porta, em geral a pessoa está com você, mas ela já está querendo girar para sair. Então ele diz, esteja presente de forma que o seu torso, né, que o seu tronco e os dedos do pé estejam na mesma linha, sempre voltados para o seu interlocutor. E por fechamento, sorria com os olhos. Quando a gente sorri, os olhos normalmente ficam mais finos, né? A gente vê que ele fica mais estreitinho, mas dá para perceber. Vocês já observaram que quando a gente liga para alguém, se a pessoa está triste ou se está feliz, dá para perceber no tom de voz dela? Ou seja, ao telefone a gente não está vendo aquela pessoa, mas eu sei se atende, oi Gabi, tudo bem, como vai? Ou, oi Jefferson, tudo bem? Uhum. A pessoa não precisa estar na minha frente para eu saber se ele está feliz, se ele está entusiasmado ou não com aquele assunto. Então, se você estiver de máscara, lembre-se, use o poder dos seus olhos, use o sorriso com o olhar, se conecte, pisque mais se for necessário. E o principal, que é a principal dica do pesquisador, para a gente fechar essa nossa resenha sobre como fazer rapport, mesmo utilizando máscara, é o aceno. Muito legal também que às vezes você fala, oi, tudo bem, como vai? Ou quando vai embora também faz o aceno, exatamente para sinalizar
que você está chegando ou que você está saindo. Lembrando que a gente pode não mostrar a boca nessa fase da pandemia, mas a gente pode usar outras ferramentas para que o outro se conecte conosco, ok? Superamos, então, a parte da máscara. Vamos tirar, estamos em um ambiente seguro, até o tom de voz muda. Eu não preciso falar tão alto mais, porque eu já consigo não ter a barreira física, né? A barreira da máscara. Ai, pessoal, boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, um frio na barriga para falar de um assunto tão legal. Eu trouxe para vocês alguns livros, algumas bases científicas sobre o rapó. A gente não tem tanto livro, a gente não tem tanta literatura que fale somente do rapó, por isso eu fiz um apanhado de uma série de para que a gente pense sobre como ele funciona. Então, quando a gente pensa exatamente sobre o rapó, é que o rapport é uma palavra francesa que significa conexão. A conexão, ela acontece entre as pessoas e tem um detalhe muito importante. Precisa ser permitida. A gente não consegue fazer rapport se o outro não autorizar. Só consigo fazer com a autorização dele. Então, não é como uma técnica de hipnose em que eu vou hipnotizar o outro e vou fazer uma mágica e aquela pessoa vai ficar exatamente do jeito que eu quero. O rapport precisa ser uma escolha. A pessoa precisa conectar com você por livre e espontânea escolha, ok? Quando a gente pensa, gente, vocês estão achando que eu estou colocando essa mão aqui à toa? Faz um autoexame aí e verifica se você está na mesma posição que eu. Pode ser que, como você está vendo a minha tela e de repente eu coloquei a mão no queixo, você também está assim. Se pegou assim? Se eu ficar aqui o tempo todo desse jeito, é bem provável, se você gostar do assunto e começar a se empolgar com o assunto, que você fica assim, por incrível que pareça. Isso acontece muito nas salas de aula. É muito comum eu ver alunos sentados um ao lado do outro. A Gabi estava igual, Gabi, Thaís também. Sempre tem alguém, impressionante. Isso é porque é conexão, né, meninas? Mas sempre tem algum aluno em sala de aula que está sentado com a perna cruzada, a perna direita sobre a esquerda, e o do lado está exatamente igual, o que a gente chama de espelhamento. Ou, às vezes, você vai conversar com alguém, aí essa pessoa faz assim, você vai e faz assim. Aí a pessoa faz assim, você vai e faz assim. Aí você mexe no cabelo, a pessoa também está mexendo no cabelo. Aí, de repente, você para assim, a pessoa está assim. Já pararam para pensar que vocês podem espelhar as pessoas sem perceber, num sinal claro de que vocês querem conectar, de que aquele assunto está interessante, ou as pessoas estão tentando conectar com vocês e vocês não estão percebendo? Justamente por uma questão sutil, de uma expressão corporal, já pararam para pensar nisso? Então, vou trazer para vocês, inclusive, uma pesquisa que mostra o quão é importante a gente pensar em qual linguagem que mais predomina para o ser humano. A gente tem 7% captado como palavra. Então, se eu digo, o céu é azul, vocês estão observando mais o que eu estou fazendo do que eu estou falando. Principalmente quando eu falo de entonação. Entonação, imagina eu virar e falar para a Gabi, falar assim: Gabi, eu te adoro, você é top demais, foi muito bom te conhecer, ainda mais com a sua filha linda. Não faz muito sentido, né, gente? Eu tô falando uma coisa tão bonita, uma história tão bonita, com um tom de voz extremamente bravo, extremamente rude. Então, existe uma incoerência, né? Então, da mesma forma, quando você vai ser firme de uma maneira muito doce, eu até comentei isso ontem em sala de aula, o que os jogadores afáveis, sobre os quais a gente já falou em algum outro momento, que são aqueles que cedem demais, ou aqueles que as pessoas fazem tudo o que querem em cima deles, às vezes falham em fazer, é no momento de serem assertivos, eles usam a entonação carinhosa. Então, no momento que eles precisam exigir o que é importante para eles, ou dar um feedback para alguém sobre algo que não é positivo, a pessoa coloca a voz muito carinhosa, ela põe a entonação muito carinhosa. Isso gera uma incoerência, uma incongruência com as palavras que estão sendo ditas. O jogador afável, aquela pessoa que cede muito, vai fazer isso de uma maneira inconsciente e as palavras não terão tanto poder. Por quê? Porque o interlocutor está lendo o conjunto, especialmente a entonação e o tom de voz. Por isso, se você é afável ou conhece alguém que seja afável, você precisa desenvolver esse punho firme na hora de falar, que não necessariamente é violento,
mas é mais firme e não tão carinhoso no momento em que você não está usando termos que sejam tão carinhosos. Faz sentido? Então, na hora que tiver que se posicionar, a gente tem que empinar e de forma muito sutil, muito respeitosa, alinhar o tom de voz com o que está sendo falado. Isso é muito importante. E por fim, a gente tem aí a maioria esmagadora, que é a linguagem corporal, que corresponde a 55% do que é percebido pelo seu interlocutor. Então, à medida que eu vou falando com vocês, eu sei que eu mexo bastante no cabelo, tá, gente? Toda hora eu tô mexendo, mas vocês estão vendo que é um movimento, que eu tô andando para lá e para cá, e que eu olho para uma câmera, eu olho para outra, porque a gente está transmitindo no YouTube também, e às vezes eu dou uma olhadinha no relógio, é muita coisa junto, mas é um sinal de pura energia. É diferente de eu falar assim: estou tão animada de fazer essa live hoje. Não faz o menor sentido, né, gente? É muito claro se eu tô animada ou não pela minha postura corporal, pelo meu jeito de falar, pela minha maneira de conversar. Conectou? Faz sentido? Outra coisa, eu pergunto muito para você se faz sentido, tanto para os alunos, ou às vezes alguém presencialmente comigo, é uma forma de fazer rapport, tá? Em sala de aula, para quem já foi meu aluno, me conta como foi a reação. Comenta aí, por favor, como é que foi sua reação quando você chegou à sala de aula e eu te entreguei um bombom Rafaelo com uma pesquisa. E junto com esse bombom Rafaelo e a pesquisa, eu olhei nos seus olhos, te entreguei um post e falei assim: escreve seu nome aqui para mim, por favor, e cola na blusa ou na mesa, só para eu não esquecer. Se você foi meu aluno, você deve ter observado que eu falei seu nome 3 vezes, enquanto eu fiz essa atividade. Então, era assim, mais ou menos. O Alisson tá na sala. Alisson, tudo bem, Alisson? Eu sou a Samanta, seja bem-vindo. Entreguei o bombom e a pesquisa e o post. Alisson, você poderia, por favor, escrever seu nome aqui, para que eu não esqueça que você se chama Alisson? Pronto, falei o nome dele 3 vezes. A gente tem alguns estudos que comprovam que repetir, doce de leite, né, Camila? Que repetir o nome de uma pessoa 3 vezes traz um efeito de memória muito poderoso. No mundo digital, fazer rapport com as pessoas, tendo uma plataforma que vai te trazer o nome dessa pessoa, é fantástico. Você pula essa etapa, né? Não vai precisar ficar decorando, porque aqui no Instagram já me fala, às vezes tem um nome ou outro que a gente não sabe. Às vezes a pessoa coloca um nickname que não é tão conhecido, você fica um pouco sem jeito, mas no geral as pessoas colocam o nome delas, tanto nas outras plataformas de reuniões, como nessa aqui que a gente está usando agora, que é o Instagram, ok? Rapport é uma palavra, então, francesa, que denota conexão, e é uma conexão que pode ser daquele estilo que você entra no elevador, dá bom dia para uma pessoa, ainda que de máscara, e aí você dá bom dia para essa pessoa e a conexão parece que acontece, e você parece que conhecia a pessoa há muito tempo. O rapport pode ser dessa maneira sutil ou não. Ele pode acontecer à medida que você vai convivendo e relacionando com essa pessoa. E nós temos modalidades de rapport. A gente tem um rapport mais técnico e um rapport mais profundo, que muitos chamam até de poder chegar ao ponto de ser um rapport espiritual, naquela linha de que você lembra de alguém que você não vê há 10 anos e de repente aquela pessoa te liga. Também é um tipo de rapport, tá? Então, se vocês estudarem o assunto, que eu recomendo fortemente, vocês vão se surpreender com a densidade dessa disciplina e dessa matéria que é rapport. As pessoas chamam a gente de raporento, né, Camila? Ainda mais quando fala de doce de leite. Ei, Lívia, tudo bem? Lívia esteve comigo num treinamento na Caixa. Bem-vinda, minha flor. A gente, quando leva um doce de leite, quando a gente entrega um bombom, a gente está fazendo algo que é um princípio poderosíssimo de persuasão, que se chama reciprocidade. A reciprocidade é um princípio da persuasão e também do rapport. Então, para vocês verem quão importante e quão poderosa é a ferramenta da reciprocidade. Lembrando que a gente vai precisar falar bastante sobre isso. Reciprocidade não é dar algo esperando algo em troca, não é comprar alguém para te devolver algo em troca, não é isso. A reciprocidade é oferecer algo inesperado e único, de uma maneira que a pessoa não esperava aquilo e ela sabe que você fez para ela, tá? Então, você fazer alguma coisa em lote, vocês já perceberam que a gente fica um pouco incomodado quando vai conversar com um robô e esse robô faz aquelas mensagens padrão? A gente se sente assim, ninguém.
Mas se de repente alguém começa a conversar com você e você sente que é para você, que é direcionado para você, você se sente melhor, não é assim? Então, rapport, quando a gente trata em reciprocidade, eu preciso fazer algo único, algo especial para aquela pessoa e que ela não esperava. Eu vou dar um exemplo de reciprocidade para vocês, que é um exemplo muito importante que diz respeito a quando a gente entrega alguma coisa, ou vou dar um outro exemplo, por exemplo, festa de aniversário. Nas épocas de pandemia, quando a gente fazia festa, que não tinha pandemia, quando a gente fazia festa de aniversário, aquelas pessoas que iam ao seu aniversário, vocês já observaram que quando elas faziam aniversário, você se sentia um pouco obrigado aí também? Aquele sentimento assim, eu preciso devolver o que foi feito por mim? Então a gente está trabalhando com instinto, tá, gente? Tanto o rapport, quanto a reciprocidade, quanto outros elementos que eu vou trazer aqui para vocês, são instintivos e por isso extremamente poderosos. Quando a gente fala de resposta instintiva do cérebro, a gente está usando uma grande ferramenta, até muitas vezes o cérebro reptiliano, que é aquele elefante que vai agir, que vai te colocar a favor de alguma coisa, que vai querer te conectar. A gente entra em sintonia com o interlocutor, a gente consegue se comunicar com eficiência com aquele interlocutor e a gente convida o interlocutor para se conectar conosco de uma maneira respeitosa, verdadeira e extremamente agradável. Se ele não quiser se conectar, ok, a gente vai fazer sempre da maneira mais respeitosa possível. Então, para nós que agora somos estudiosos de rapport, eu faço um convite que a gente seja sempre raporento. Raporento no sentido de se conectar com facilidade, porque o rapport, gente, tem um ponto muito interessante, que para que ele aconteça, não precisa ter confiança. É natural que à medida que o tempo passa, familiar, profissional, qualquer tipo de relacionamento, até com você, à medida que esse relacionamento evolui, a confiança vem junto. Mas, muitas vezes, quando você vai negociar pela primeira vez, você ainda não conhece a pessoa, você nem pode falar que confia ou desconfia daquela pessoa, mas você pode se conectar com ela. Você pode fazer rapport. Então, você pode continuar a negociar, independente da confiança, o que é um grande ponto. É algo que não vai travar um negociador habilidoso, pelo contrário. Ele vai avançar, vai usar o rapport com propriedade, com respeito, e vai conseguir lá na frente conquistar essa confiança, que é o que a gente sempre busca nas nossas negociações. Faz sentido, pessoal? Tudo bem? Ai, que saudade que eu fico dos menininhos fazendo assim, ó, justamente o rapport que faz falta quando a gente está aqui numa live. E aí, falando do mundo digital, você quer ter rapport com as pessoas, você quer gerar reciprocidade? Eu vou deixar algumas dicas, tá? Vocês já observaram quando a gente faz uma live, aí as pessoas participam, tipo vocês que estão aqui, aí vocês fazem uma live, eu me sinto um pouco assim, nossa, eu tenho que participar da live da Érica, ou da Tati, ou da Lívia, ou da Carol, eu tenho que participar que elas estiveram lá comigo, poxa vida, eu tenho que estar lá, né, Júnior? Tem que estar na live deles. É um tipo de reciprocidade, tá, gente? E uma coisa que eu convido vocês a fazerem, utilizando o meio das mídias sociais e começarem a curtir coisas que talvez vocês não tivessem curtido antes. Olha só, muitas pessoas vão fazendo scrolling de tela do Instagram e veem coisas fantásticas, coisas incríveis, e às vezes não tem aquele trabalhinho de clicar no coração para curtir. Então você curtiu internamente, você curtiu e guardou no seu coração, não colocou aquilo numa ferramenta para que o outro visse. E aí está o grande poder. Quando você de fato curte algo, aquilo te tocou, você se identifica com aquilo, então a nossa base é sempre a sinceridade, é sempre a verdade. Por que não esticar o dedo e clicar em curtir? Quando você curte, você mostra para o outro algo inesperado, talvez customizado. A pessoa pensa, nossa, eu jamais imaginei que a Samantha ia curtir esse tipo de postagem. Que show! Então quer dizer que ela gosta, ela se conecta. Você chama a atenção do outro para o fato de que você existe, você se conectou, você gostou daquela postagem e você está ali. A chance dessa pessoa passar a observar as suas postagens ou as suas atividades é grande. Então, para fazer rapport, não só no mundo físico, mas no mundo digital, pega o seu dedo que está lá mexendo no celular, estica e curte. Se sentiu no coração, se acha que vale a pena, não guarda curtida só para você. Curta ou até comente. Incentive aquele tipo de ideia boa que você gosta, porque a tendência é que o outro se conecte com você. Talvez alguém que você nem imaginaria que teria conexão com você. Ok?
Então vamos lá. Quando a gente fala de rapport, gente, a gente fala também de uma coisa que se chama reciprocidade. A reciprocidade, desculpa, espelhamento. Quando a gente fala de espelhamento, eu falo de copiar as poses, as posições, os gestos, a gente já falou disso. Eu vou deixar aqui duas indicações para vocês em relação a isso. Um deles é um livro que se chama Encantadores de Vidas, do professor Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira é domador de cavalo selvagem. E os cavalos selvagens, durante séculos, foram muito maltratados para que ficassem domados, para que ficassem domesticados, né? E o Eduardo defende que isso pode ser feito de maneira afável, sem tanta violência. Como? Rapport. Ele se conecta com os animais, ele se mantém na mesma posição, ele muitas vezes copia a postura imponente do animal para chegar perto e depois ele baixa a guarda para o animal baixar a guarda também. É um livro que eu recomendo muito que vocês leiam, é muito legal. E brincadeiras à parte, para quem tem acompanhado o meu Instagram, a gente está agora com duas calopsitas. Infelizmente, teve uma que deserdou a casa aqui, chegou outra. E ontem à noite, quando eu coloco a calopsita aqui, eu estou deixando ela no mesmo nível que eu. Por incrível que pareça, é um pássaro, mas se eu chego para brincar com esse pássaro, ele está na gaiola, eu estou mais alta que ele vai me olhar como predadora, como ameaça. Ele vai ficar na posição defensiva. Ou eu coloco o pássaro aqui no meu ombro para que ele fique olho a olho comigo, ou quando ele estiver na gaiola, eu vou sentar, ou agachar, ou ficar na altura que for para que eu esteja no mesmo nível que ele. Gente, se a gente faz isso com animais e os animais se conectam, imagine fazer isso com um ser humano. Imagine se conectar, se nivelar. Então, se você estiver conversando com alguém e essa pessoa de uma hora para outra ficar de pé e você sentado e a conversa começar a ficar um pouco mais agressiva, eu te recomendo, levante-se. Não porque você vai topar com a pessoa, encarar a pessoa, mas você vai nivelar. E aí, na hora que você faz o nivelamento, observem que depois de um tempo, se você se assenta, a pessoa se assenta também. Você não precisa pedir para ela se assentar. Guardem para mim essa atividade, pode ser? Num próximo momento que vocês perceberem que as posturas corporais estão desajustadas, vocês vão se ajustar àquela postura de maneira natural, sem parecer forçado, senão o seu interlocutor vai perceber e ele tem uma tendência a seguir você, ok? Da mesma forma, se você estiver conversando com alguém e essa pessoa se assentar, não faz sentido você ficar de pé, porque você vai falar de cima para baixo, e aí você não vai ter o melhor do seu interlocutor, ele não vai ficar conectado com você. Sugiro que você se assente para ficar no mesmo nível que ele, ok? Não queremos ficar nem acima, não queremos ficar nem abaixo. Quando a gente fala em rapport, nós falamos em conexão, a gente quer espelhamento de postura. E aí a gente tem gestos, a gente pode usar até alguns jargões. Várias pessoas falam que quando você vai conversar, às vezes, com alguém de outra capital, de outro estado, que tem um sotaque diferente, você, sem querer, começa a pegar o sotaque daquela pessoa. Você já observou? Se você já viveu isso, é porque você é raporento. Você se conectou tanto que você entrou no mundo daquela pessoa e você conseguiu pegar o sotaque daquela pessoa, o que é um ótimo sinal também. Às vezes a gente vai conversar com o bebê, não é muito comum a gente usar a voz de bebê. Oi, Arthur, tudo bem, meu amor? Como vai? Quando a gente se pega, a gente está falando a voz como a voz deles, né? Eles até corrigem a gente para não ficar fazendo muito essa voz, é mais para puxar a deles para virar adulto do que a nossa para ser bebê com eles. Então, conexão, rapport, espelhamento inclui postura corporal, inclui tom de voz, entonação, o brilho no olhar. Se você cruza o braço, o outro cruza. Se você faz isso, muitas vezes o outro faz. Então, existem várias maneiras de espelhar o outro. Eu vou continuar com uma outra postura que vocês vão perceber que existe uma tendência de vocês tentarem me copiar, tá? Por mais que você esteja resistindo a isso, daqui a um tempinho, o seu organismo, como está conversando comigo e está ouvindo e está prestando atenção, tem uma tendência a ficar como eu, ok? Quando a gente fala, então, em reciprocidade e espelhamento, a gente vai avançar para um terceiro ponto do rapport, que é não julgue o outro. Para fazer rapport, eu preciso de um ponto muito importante, que é empatia. A empatia não é solidariedade, a empatia é você se colocar no lugar do outro, é você calçar o sapato do outro para entender por que ele está agindo daquele jeito ou por que ele está fazendo aquilo.
Meninos, eu vou dar uma dica para vocês que é muito legal. Sabe aquelas pessoas que ficam mexendo muito o pé, mexendo rápido? Vocês começaram a sentir vontade de ficar com a postura igual a minha, gente, aqui? Com a mão assim? Talvez estejam, né? Eu fico sem rapor aqui, sem conexão, mas eu estou imaginando que sim. Já vou sair da posição de novo. Vocês vão observar que já dá uma diferença na hora que a gente vai conversar, porque eu mudei minha postura corporal e você daqui a pouco vai querer espelhar de novo, tá? É natural do ser humano, à medida que ele se conecta, ele vai buscar espelhamento. Se a pessoa que está com você não está se conectando, faça você esse espelhamento. Lembre-se, de maneira natural, sem forçar, você consegue fazer o espelhamento. Então, voltando. Aquelas pessoas que batem muito rápido a perna, por exemplo, você está conversando e a pessoa está lá batendo a perna, ao invés de virar para a pessoa e falar, você pode parar de bater a perna, a gente não vai fazer isso. Então, qual que é a minha sugestão? Eu faço muito isso com alunos, e aí fica a dica, depois me conta lá, ou no canal do YouTube, ou na postagem que a gente fizer do Instagram, se deu certo, tá? Então, a pessoa tá lá batendo a perna, e chega até a balançar o corpo, né? Você pode pegar uma caneta e fazer o mesmo movimento, na mesma velocidade da perna da pessoa. Cuidado para você não ficar olhando para a perna, ou ficar dando muito a entender que você está fazendo algo proposital em relação ao movimento que ela faz da perna, tá? Então a pessoa tá lá se movendo, tá mexendo, tá? Às vezes a pessoa mexe tanto que vem aqui em cima, você pega uma caneta e pode ir movendo na mesma velocidade da perna daquela pessoa. Uma vez que você consegue fazer esse movimento na mesma velocidade, a sua tendência é, já que você se conectou, conduzir o movimento. Assim como uma dança de salão, que o cavalheiro geralmente conduz a dama, nesse caso você vai conduzir. Porque você entrou na frequência, você fez o espelhamento e na sequência você vai parando de mexer a caneta. E quando você observa, o seu interlocutor parou de mexer a perna. Faz esse teste e me conta depois, lá no Instagram ou aqui no YouTube, me conta se deu certo. Faça o espelhamento de maneira respeitosa, de uma maneira mais natural possível, e uma vez que você estiver conectado, você começa a conduzir o movimento, neste caso, retirando o movimento. Então, você vai reduzindo o movimento da caneta até que ela fique parada, ok? Então, voltando aqui, a gente fala de rapport sobre a importância de não fazermos julgamento. Quando a gente fala de não fazermos julgamento, a gente vai entrar numa outra ciência. Então, vejam só, a gente foi falar de rapport, quando a gente se deu conta, a gente falou de reciprocidade, que tem a ver com persuasão. A gente falou de espelhamento, que é a igualdade de postura e gestos e linguagens. A gente vai falar daqui a pouquinho de sistema representacional também, que é muito importante. E a gente fala de comunicação não violenta. Um dos pilares da comunicação é separar o julgamento da observação. Nós vamos ainda fazer uma live só sobre comunicação violenta, tamanho é o espectro do assunto e tamanha importância do assunto que é a comunicação não violenta, mas eu vou abordar rapidamente com vocês esse pilar, que é o primeiro, que na minha opinião é um dos mais importantes. Às vezes, você trabalha com uma pessoa, você pode ser gestor ou ele pode ser seu colega, que tem atrasado todos os dias para chegar. O erro é, às vezes, o gestor ou alguém falar assim, fulano, você é um irresponsável, você atrasa todo dia. Quando eu chamo alguém de irresponsável porque ele atrasa todo dia, o primeiro erro foi que eu fiz um julgamento, eu coloquei uma etiqueta, a gente fala que é uma tag de irresponsável, eu não posso falar isso do outro. O que eu posso fazer é, fulano, eu tenho observado nas últimas 2 semanas que você não tem chegado no prazo que a gente combinou. Tá tudo bem? Percebem que eu estou falando a mesma coisa, só que sem violência? Eu não estou colocando o meu julgamento quando eu chamo o outro de irresponsável. Eu estou me atendo a fatos e a observações. O que é um fato? A pessoa se atrasa, ela demora ou ela chega fora do horário todos os dias. Até a palavra atrasar pode ser um pouco agressiva, apesar de que não é violenta, mas eu evito também essa palavra. Muito melhor você falar, fulano, eu tenho observado que você chega fora do horário convencionado. Tá tudo bem? Numa dessas, gente, muitas vezes a gente se conecta tanto com a pessoa, a gente faz um rapport de tanta qualidade, que a pessoa vai contar algum problema que ela tem, que ela nunca teve coragem, e aí você descobre que você mudando a faixa de horário de trabalho dela de 1 hora cada dia, você vai ter uma pessoa muito mais feliz trabalhando com você e, por consequência, muito mais produtiva. A felicidade no trabalho traz eficiência. Então, ser feliz traz a pessoa inteira para trabalhar com você. E às vezes faltou ali na hora de dar um feedback.
evitar de fazer o julgamento, se ater aos fatos e às observações e colocar aquilo na mesa de uma maneira extremamente respeitosa. Faz sentido? Então, quando eu separo observação de julgamento, o autor, inclusive, já vou adiantar para vocês que a gente vai soltar em breve aí uma carreira de materiais e um deles vai ser só sobre comunicação violenta. Eu vou disponibilizar um resumo para vocês desses 4 pilares. O autor traz uma questão muito interessante. Ele fala que por que você pode dizer, por exemplo, que o Zequinha é um péssimo jogador de futebol? Não, eu tenho observado que o Zequinha nos últimos jogos não está marcando gol. O péssimo jogador de futebol é um julgamento da minha parte. Pode ser que em outro contexto, pelo número de jogos que ele não marcou gol por último, mas pelos que ele marcou antes, ele ainda assim é um ótimo jogador. Percebem o cuidado que a gente tem que ter de não fazer julgamento, de não emitir julgamentos? Quando a gente se atém aos fatos, às observações e aos números, a gente quebra aquela barreira de defensiva do outro e a gente tem muito mais chance de fazer rapport. Quem trabalhou comigo, ou quem trabalha, sabe que quando eu vou fornecer um feedback, é muito comum a pessoa que recebe um feedback da Samantha, às vezes não passou na entrevista, ou precisa de um ajuste de comportamento, sai agradecido. Por quê? Porque a minha base de comunicação, especialmente em feedbacks, é comunicação não violenta. E eu me atenho a fatos, a dados, a observações, e eu não vou emitir julgamento. Qualquer julgamento que a gente faz em relação ao outro quebra a empatia e quebra a rapport. Então, a gente tem mecanismos que fortalecem o rapport e a gente tem aqueles que cortam totalmente o rapport. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje do mundo digital. Se a pessoa já tem o hábito de te chamar de Sá, no meu caso, ou ela já te chama de um apelido que você gosta, de repente, quando essa pessoa te chama de Samantha, você já toma um susto, né? A gente fala que é um corte de rapport que você fala, poxa, a pessoa sempre me chamou de Sá, de repente me chamou de Samantha? O que eu fiz? Ou não é mais minha amiga? O que aconteceu? Então, se você tem um hábito por WhatsApp, que é algo muito legal da gente falar, que é uma ferramenta que a gente usa bastante, de chamar a outra pessoa com um certo tom de carinho e de intimidade, quando você chama por um apelido, mantenha essa comunicação, salvo se você estiver dando bronca mesmo, senão a pessoa já vai ler aquilo e pensar, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aproveitando isso, gente, eu vou puxar um outro gancho para uma outra disciplina. Então, fechamos aqui comunicação não violenta. Comunicação não violenta tem 4 pilares, eu falei apenas de um deles, que é separar julgamento de observações, ok? Para vocês verem a quantidade de conteúdo que a gente ainda tem para falar, é muita coisa, percebe que hoje eu estou gesticulando bastante? Para me conectar com vocês e para fazer um rapport ainda melhor, porque é uma turma de peso que está aqui comigo agora nesse momento, ok? Mudando de assunto agora, fazendo um overview em cada um deles, a gente tem também os sistemas representacionais. Sistemas representacionais são ferramentas poderosíssimas de rapport ou quebra de rapport, vai ficar a seu critério, se você se conecta com outro ou não. Sistema representacional traz que o ser humano tem 3 tipos de sistema representacional. Ele pode ser auditivo, sinestésico ou visual. Em sala de aula, ou nos nossos cursos, a gente aplica esse teste. A gente faz as pessoas refletirem se elas são ou não, qual dos tipos. Oi, Vê, boa noite. Tamo aí, Rodrigo. Gente, de vez em quando eu paro para cumprimentar vocês, tá? Tiago. Se a gente consegue, com algumas poucas perguntas, identificar o sistema representacional do outro, isso me permite fazer um rapport de uma qualidade incrível. Então, vou dar um exemplo. As pessoas que são visuais são extremamente organizadas. E se você quiser se comunicar com elas, fazer um rapport com elas, não adianta você argumentar, você explicar por que seu produto ou seu serviço é bom. A pessoa tem que visualizar qual é o benefício do seu produto ou do seu serviço. Quando você está no mundo digital conversando com essa pessoa, você vai mandar, por exemplo, para o WhatsApp uma imagem, uma peça publicitária, quando a gente pensa que é um bancário fazendo uma oferta de um produto de seguros, por exemplo. Se você manda uma foto que traz a imagem, a ideia de segurança, o visual vai se conectar com aquela ideia e ele vai entender qual é o seu propósito e ele vai se conectar com você. Por quê? Porque você calibrou, uma outra palavra que a gente vai falar bastante, você fez a calibragem corretamente daquela pessoa.
Segundo tipo, os auditivos, pelas pesquisas, comprovadamente são a maior parte da humanidade. Por incrível que pareça, a gente pensa no Instagram, mas é muito estranho quando a gente começa a ver a imagem de alguém e não tem legenda porque a gente não está ouvindo. Vocês já perceberam? Não é à toa que as mídias sociais sempre têm a opção de legenda. Se você quiser comunicar bem no story, você tem que colocar um pequeno resumo do que está sendo falado, porque as pessoas leem, já que o auditivo dela está bloqueado, ela entende a leitura como algo que entrou no ouvido, ok? Quando a gente vai se relacionar com auditivos no WhatsApp ou nas mídias sociais, tome muito cuidado, porque se essa pessoa adquire informações ou obtém sensações através do ouvido, se você mandar a frase toda com letra maiúscula, você já viu que dá a sensação que a pessoa está gritando? Você fala, por que você está gritando? Com aquela letra maiúscula dá um sentimento de grito. Vejam, é uma letra, é uma escrita processada como voz gritando. Então, pessoal, tudo que vocês colocarem escrito no WhatsApp, escrito nas mídias sociais, é como se estivesse sendo ouvido, ok? Pensem com carinho nisso. Então, um apelido que você usava, que você não usa mais, fica parecendo que você está chamando a atenção da pessoa. Uma letra, uma frase toda em caixa alta também. Se você vai mandar um áudio para essa pessoa que é auditiva, aí que você tem que tomar mais cuidado ainda, porque a informação chega pelo ouvido. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou auditiva, eu sou daquelas pessoas que escuta de longe o barulho do carro com defeito. Eu já morei em prédio e apartamento que tinha caminhão passando com brita, e aí o Adriano, meu marido, dormia igual um anjo por ele ser visual, e eu tinha que ligar um ventilador do lado, com aquele barulho intermitente, para que o barulho do caminhão não afetasse meu ouvido, e só assim eu conseguia dormir. Você morar em cima de um, se você mora em apartamento, morar acima de um auditivo é terrível, porque ele tá ouvindo tudo que você pisa, se você usa salto ou não, tá? Então, com o auditivo, você tem que tomar cuidado para não falar muito alto, que isso incomoda o ouvido da pessoa. O seu tom de voz faz toda a diferença quando você vai tratar com o auditivo. Mais uma dica do auditivo para você fazer rapport de qualidade com ele: você precisa mostrar para ele o que vão dizer se ele comprar seu serviço ou seu produto. Imagina, fulano, o que vão falar se você comprar esse carro. Imagina se chegar com esse carro em casa, o que sua esposa vai dizer. As pessoas auditivas se importam com as informações que chegam pelo ouvido, ok? A gente pode ficar um bom tempo falando sobre isso, tá, pessoal? Inclusive, pode ser até um motivo de live para a gente falar só de sistema representacional. Neste momento, eu estou trazendo um overview mesmo para a gente conectar e entender como é que eu faço rapport com facilidade e com rapidez, ok? Já falamos, então, do visual e já falamos do auditivo. Vamos partir para o terceiro, que é o sinestésico. Sinestésico é aquele interlocutor que sente, ele tem sensações. Tudo para ele é uma sensação. Então, se ele vai a um restaurante, para ele o que mais importa é o sabor do prato, e não o visual do prato ou o que disseram do prato. Gente, eu tô com uma pessoa que tá chegando aqui, que inclusive foi uma das minhas maiores temas em sala de aula, que eu falei que ela era sinestésica, e ela falou que não, depois ela repensou que era sinestésica. Eu tava esperando essa chegada. Mas o sinestésico, ele vai viver sentimentos. Então, você vai vender um carro para um sinestésico, esse carro do sinestésico, você vai colocar ele dentro do carro, fazer ele sentir o volante, fazer ele sentir o cheiro do carro e a sensação do carro. O sinestésico, quando anda de avião, ele quer o sentimento de estar nas nuvens. Então, você precisa mostrar para ele em que o seu produto, o seu serviço, fazem ele ter um sentimento bom, tá? Sinestésico, não adianta a gente explicar para ele visualmente como vai ser, ou ficar falando muito. Ele é toque, ele é sentidos, ok? Vou dar um exemplo para vocês muito engraçado. Eu não sei se o Adriano está aqui agora, mas talvez ele veja isso também em algum momento. Quando eu quis comprar um cachorro, era uma vontade muito grande que eu tinha uma vantagem, tá, gente? Porque eu estava grávida já no 8º mês do Arthur e queria muito um cachorrinho para ficar com a gente. Ao invés de falar com ele, meu amor, vamos comprar um cachorro, é tão bom comprar um cachorro, é tão legal ter companhia para o Arthur quando ele crescer, o visual não vai ouvir isso que a gente vai falar. Como é que eu toco um visual? A gente passou aqui em BH, em frente a uma feira de filhotes, eu pedi para descer, que eu queria ver uns filhotes, já que eu estava grávida, eu tinha ali um pouco mais de preferência, e nós descemos nessa feira do filhote, e quando a gente desceu, lá estava o Thor, aquele filhotinho lindo. Quando o Adriano bateu o olho nele, nhaque nele, mão nele e levou. Então, quando você quer conversar com o auditivo, não adianta muito áudio, não adianta muita conversa,
Mostre fotos, mostre imagens que tragam para ele o que é valor. Vai conversar com o auditivo, lembre-se de deixar claro o que vão dizer, o que ele vai ouvir falar em relação àquilo. E o sinestésico é o que ele vai sentir. Quando a gente se preocupa com o sistema representacional, a gente tem um nível de rapport elevadíssimo. Então, dá para a gente perguntar para a pessoa, dá para a gente conversar com a pessoa e ter noção de qual é o sistema dela. Eu te convido mais à frente, em algum outro momento, a gente vai colocar essa dinâmica, a gente coloca esse tipo de atividade para que cada um avalie qual é o seu sistema representacional. E eu mostro para vocês que, às vezes, com 3 ou 4 ou 5 perguntas, eu já consigo calibrar, que é a palavra-chave de rapport, qual é o sistema representacional do outro. Com isso, eu economizo as palavras, eu economizo o tempo, eu faço um quebra-gelo de extrema qualidade, porque eu vou bater papo falando de algo que para o outro é perceptível como valor, porque às vezes, para mim, quando eu vou comprar uma roupa, o que eu mais gosto é a cor da roupa. Às vezes, para outra pessoa, o que ela mais gosta é que a roupa é leve e folgada. Ela dá um sentimento de leveza, ela não prende a pessoa. Por isso ela é sinestésica e eu sou visual. Muitas vezes a gente não se conecta porque a gente coloca o nosso molde no outro. A gente esquece de entender que o outro tem um universo próprio, que o outro vem de uma criação própria, ele vem de valores próprios e a gente coloca o nosso sistema representacional. Qual é o objetivo de um negociador habilidoso? Calibrar. Calibrar é observar tom de voz, ângulo da cabeça, postura do olho, microexpressões faciais. À medida que você vai começando, você vai calibrando. Para quem já esteve comigo em sala de aula presencial, às vezes algumas turmas aqui da FGV em BH, eu já tive 60, 65 alunos e eu consigo calibrar todo mundo, até para ver quem está em alfa. Em alfa é aquela pessoa que está cansada, quase dormindo. Gente, fim de aula é muito engraçado presencial, porque o pessoal, na hora que vai dando a hora de ir embora, o melhor jeito de fazer rapport é aquele barulho de fecho de mochila, sabe? Zip, zip, zip. Eles estão cortando o rapport. Eu já percebi que não querem continuar e já tá na hora de ir embora, porque eu tô falando um assunto, às vezes, super interessante e fica aqueles barulhos de zíper. Olhar no relógio é um quebra de rapport. Perceberam que eu também fiz isso? Ou parar de falar, fazer silêncio, perder o contato visual. Também é quebra de rapport. Então, se a gente lembrar dos pilares, a gente vai ver que contato visual é importantíssimo, o sorriso é importantíssimo, e se a gente usar máscara, nós já falamos aqui no início com o artigo de Harvard, quais são as dicas para a gente segurar a onda de rapport em relação à máscara, e você se conectar. Então, a gente traz reciprocidade, a gente não vai fazer julgamento, a gente vai buscar espelhamento. E para fazer isso, eu vou precisar sempre de um elemento muito importante que se chama escuta ativa e calibragem. Calibragem, observar o outro. Para observar o outro, eu preciso estar em silêncio, por isso a escuta ativa é sempre uma ótima companhia. E aí eu vou verificar no corpo do outro se ele está confortável ou não, se ele está mexendo demais. Então, por exemplo, no momento que você está conversando com alguém, a conversa está muito boa, mas a pessoa começa a se mexer como se ela estivesse querendo levantar, você já percebe que a conversa está caminhando para um lado final. A pessoa está cortando o rapport? Sim. O rapport não tem problema de ser rompido, tá, gente? A ideia é que ele possa ser iniciado e terminado no momento que você quiser, porque você faz isso de forma consciente. Aliás, quando a gente deixa, muitas vezes, um elemento agudo cair, que ele faz também é um elemento excelente para quebrar rapport. A gente fala que a chave caindo no chão, o som agudo, ele traz uma sensação de que você quebrou as ondas cerebrais e neurais de conexão com o seu interlocutor. No momento que você perceber que está rapport demais, que a conexão está muito, e às vezes é o início de uma negociação, você está no quebra-gelo e precisa partir para o aspecto substantivo, a gente ainda vai falar sobre isso, que são os passo a passo e as etapas da negociação. Você sai do quebra-gelo com muita elegância, com muita classe, e faz a abertura da negociação, prosseguindo então para a etapa de execução. Aqui eu estou deixando um spoiler para vocês de um assunto que certamente a gente ainda vai abordar, que são as etapas no detalhe de uma negociação, desde o planejamento até a fase de controle, como é que você transita entre elas. E aí, se você tem que levantar da mesa, o que acontece com essas etapas? Vamos ver também. Agora, um ponto muito importante é,
Você, numa negociação, muito provavelmente vai fazer um rapport de maior qualidade no início e no fim, porque são momentos de quebra-gelo, são momentos de aspectos relacionais, momentos em que você se conecta com os outros. Durante a fase de exploração, vai ter rapport? Vai também, mas como você está fazendo mais um aspecto substantivo, a intensidade do rapport não é a mesma do início e do fim. O que muitos negociadores às vezes ficam receosos é: eu vou bater papo no início e no fim? Isso mesmo. Pode ser que você já fez isso no passado e se sentiu amador. E não é o caso, você está fazendo corretamente. Ainda mais na cultura brasileira que gosta do relacionamento, que preza pelo relacionamento. Faz sentido, pessoal? Tô vendo os coraçãozinhos, tô imaginando que sim, que saudade de ver assim. Sim, faz sentido. E a gente já tá caminhando de novo para o fim, passa muito rápido o tempo, a hora que a gente está conversando aqui. Falar de rapport é de fato um motivo para a gente ter talvez até mais de uma live, porque é um assunto muito novo e é um assunto muito poderoso para que a gente faça conexões de alta qualidade. Lembrando que, obrigada, Júnior, faz sentido, Amanda, Tati, obrigada. Lembrando que as pessoas preferem fazer negócios com quem elas gostam, seja negócio pessoal e particular, tá, gente? Negociação 360 abrange as 5 áreas da vida. Inclusive, a gente vai começar a falar mais disso e chacoalhar um pouco mais esse assunto. Então, a gente prefere, obrigada, Daphne, a gente prefere fazer negócio com quem a gente gosta. Temos um artista na sala agora, um super artista. Então, se você tiver simpatia, se você praticar a empatia, se você se conectar e fizer rapport, e se você fizer uma negociação de excelência, a relação terá sido preservada, o negócio terá sido feito e aquele interlocutor vai querer fazer negócio com você novamente, mesmo que às vezes a sua taxa, sua condição não seja a melhor, mas porque você foi um excelente negociador. Você cresceu em credibilidade, você fortaleceu a relação e você promoveu conexões de alta qualidade. O rapport é uma excelente ferramenta, poderosa e que faz com que você se conecte com o outro. Da mesma forma como a gente tem se conectado aqui juntos durante toda essa jornada. Pessoal, então acho que já vou começando a me despedir de vocês. Eu tenho alguns avisos aqui, alguns disclaimers para a gente. A gente tem aí na próxima semana alguns eventos, mas hoje é terça-feira. A próxima agenda que eu já te convido a participar comigo é na quinta. Eu vou participar de uma live muito legal no YouTube, eu vou divulgar nos stories, tá? A gente vai falar sobre equilíbrio entre profissional e pessoal. Vamos falar com o Grupo Ânima e a Laureate, com o chefe de cozinha, todos nós tomando vinho, cada um na sua casa, 5 pessoas interagindo e contando sobre como é que eu faço cada escolha uma renúncia, especialmente eu, para quem esteve comigo agora recente, tem acompanhado a minha jornada, eu fiz um movimento agora bem complexo, né, duro, difícil, mas necessário, e aí a gente vai falar especialmente em relação a cada escolha uma renúncia e como equilibrar o pessoal e o profissional. Me acompanha aí nos stories, no feed, eu vou deixar o link, tá? Vai ser no YouTube, a gente vai ter uma cobertura muito legal regada a vinho. Isso na quinta. Na próxima semana,